Imagine ser transportado para outro mundo ao lado de toda a sua turma e descobrir que você é o único considerado inútil. Enquanto seus colegas recebem poderes lendários, status absurdos e são tratados como heróis destinados a salvar o mundo, você percebe que recebeu o pior rank possível. Não apenas isso, a própria deusa responsável pela invocação decide que você não merece sequer uma chance. Ela simplesmente te condena à morte. Mas o que ninguém imagina era que aquele garoto descartado se transformaria no ser mais perigoso daquele mundo. Essa é a história de Touka Mimori, o herói Rank-E, o fracasso, a falha do sistema e o homem que jurou destruir essa deusa. Nossa história começa quando a classe 2C está em uma excursão escolar aparentemente normal. Tudo acontece em questão de segundos. Uma luz gigante envolve o ônibus, o chão desaparece, e quando todos voltam a abrir os olhos, já não estão mais no Japão. Eles surgem em um enorme salão cercado por soldados e magos. Logo à frente está uma mulher de beleza impressionante. Ela se apresenta como Vicious, a deusa responsável pelo reino de Aion. Segundo ela, o mundo está enfrentando uma terrível ameaça conhecida como o Exército Demoníaco. Por isso, os estudantes foram invocados para se tornarem heróis. A notícia causa reações diferentes. Alguns ficam animados, outros assustados. Mas logo a curiosidade toma conta de todos quando Vicious explica que cada pessoa receberá um rank e habilidades especiais. É então que começam as avaliações. Um por um, os alunos são analisados em um orbe, numa espécie de bola de cristal. E os resultados impressionam. Diversos estudantes recebem ranks elevados. Alguns conseguem rank A, outros recebem o tão sonhado rank S. Os números dos seus atributos são absurdos. Eles ganham habilidades ofensivas devastadoras, magias lendárias, poderes de suporte e capacidades raríssimas. Pela primeira vez na vida, muitos deles se sentem especiais. Mas então chega a vez de nosso protagonista, de Touka Mimori, um garoto discreto, reservado, alguém que nunca chamou atenção na escola. Quando a avaliação termina, o salão inteiro fica em silêncio. O pior rank possível, rank E. Enquanto os outros possuem atributos impressionantes, os números de Touka são ridículos. Até mesmo soldados comuns parecem mais fortes que ele. Os estudantes começam a cochichar. Alguns riem, outros demonstram pena, mas o pior ainda está por vir. Vicious revela sua verdadeira personalidade. Por trás do sorriso elegante e daquela beldade excepcional, existe uma mulher fria e cruel. Para elas, pessoas inúteis não possuem valor, e um rank E é apenas um peso morto. Então ela toma uma decisão chocante. Sem dar qualquer oportunidade para Touka provar seu valor, decide enviá-lo para as ruínas do descarte, um lugar conhecido por possuir taxa de sobrevivência praticamente de 0%. Em outras palavras, uma sentença de morte. Antes que ele possa reagir, a deusa ativa em sua magia. Em um instante, Touka desaparece. Os colegas assistem tudo sem conseguir fazer nada. Alguns demonstram indignação, outros desviam o olhar, mas ninguém impede a execução. A colega da representante de classe, ela até tenta impedir a deusa, mas é nocauteada com um soco no estômago. E o resto humilha o nosso protagonista. E assim começa a verdadeira história. Touka surge em um local completamente diferente, escuro, úmido, silencioso. As ruínas parecem um enorme labirinto subterrâneo. O ar é pesado, a sensação é sufocante e o pior de tudo, ele está sozinho. Pela primeira vez, o desespero toma conta dele. Não existe exército, não existem heróis, não existe ajuda, apenas monstros e morte. Durante algum tempo, Touka apenas caminha tentando entender onde está, utilizando a pouca luz de seu único item mágico medíocre que a deusa lhe deu, que é uma sacola. Ao imbuir mana, ela ilumina. Até que Touka encontra sua primeira ameaça, um monstro gigantesco, muito mais forte de qualquer criatura que ele poderia enfrentar naquele momento. Seu corpo congela, seu coração dispara. Instintivamente ele ativa uma de suas habilidades, Paralyze, a mesma que ele tentou usar contra a deusa e não funcionou. Naquele momento, ele não espera nada. Afinal, até então todos diziam que suas habilidades eram lixo. Mas algo inesperado acontece.
o monstro para de se mover, completamente. A criatura simplesmente fica imóvel. Touka demora alguns segundos para acreditar. Então tenta novamente. O resultado é o mesmo. Paralisia completa. Pela primeira vez, ele percebe que talvez exista algo errado na avaliação da deusa. Ou talvez ela tenha cometido um erro gigantesco. Sem perder tempo, ele usa outra habilidade, Poison. O veneno começa a consumir lentamente o corpo do monstro, sem conseguir reagir, sem conseguir fugir, sem conseguir lutar. A criatura simplesmente espera pela morte. Então ela cai. Touka vence. Não por ser mais forte, não por ser mais rápido, mas porque seus status anormais funcionam. E funcionam absurdamente bem. A descoberta muda tudo. Aquele momento marca o nascimento de uma nova estratégia. Touka entende que não precisa derrotar seus inimigos através da força bruta. Ele precisa apenas impedir que eles ajam. Se ninguém consegue se mover, ninguém consegue vencer. A partir daquele dia, sua rotina se transforma. Ele caça monstros, testa habilidades, calcula limites, observa padrões e pouco a pouco começa a dominar completamente seu estilo de combate. Paralyze, Poison e Sleep, uma combinação simples, mas extremamente mortal. Os dias se passam dentro daquela dungeon e cada batalha aumenta sua experiência. Cada vitória aumenta seus atributos. Cada sobrevivência fortalece sua determinação. Ao mesmo tempo, algo dentro dele começa a mudar. O garoto inseguro, que foi descartado, está desaparecendo. No lugar dele surge alguém muito mais sombrio, muito mais frio, muito mais perigoso. A lembrança de vícios nunca sai de sua mente. A imagem da deusa sorrindo enquanto o condenava à morte se repete constantemente, inclusive relembrando tempos em que ele era agredido pelo seu pai. Cada lembrança, seu desejo de vingança cresce. Ele não quer apenas sobreviver, ele quer voltar, ele quer se tornar forte e, acima de tudo, ele quer fazer vícios pagar. Mas para isso, primeiro precisará escapar das ruínas. E o maior obstáculo daquele lugar ainda está esperando por ele. O Soul Eater, devorador de alma, uma criatura monstruosa capaz de transformar qualquer aventureiro em alimento. Um ser que deveria estar muito acima do alcance de um Ranqueiro. Mas Soul Eater ainda não conhece Touka Mimori. E quando os dois finalmente se encontram, o verdadeiro pesadelo das ruínas começará. Antes de Touka Mimori se encontrar com Soul Eater, ele passa por diversas partes da ruína onde encontra diversos materiais. Dentro delas está algumas salas escondidas com tesouros, espadas, artefatos, escudos e capas, mas o que mais chama atenção é que o herói das trevas que a deusa mencionou no início do episódio está lá, o esqueleto dele, com algumas escritas meio que em línguas antigas, que vai ser o objetivo do nosso protagonista decifrar essa língua antiga para descobrir Kinjutsus e magia das trevas para derrotar a própria deusa. Após semanas sobrevivendo naquele inferno subterrâneo, Touka já não era mais o mesmo garoto que havia sido descartado pela deusa. Seu olhar mudou, sua postura mudou, até mesmo sua forma de pensar havia se transformado. As ruínas não haviam apenas fortalecido seu corpo e aumentado seu nível, elas haviam destruído qualquer inocência que ainda restava dentro dele. Mas seu maior desafio ainda estava por vir. Nas profundezas daquele lugar, existia uma criatura que dominava todas as outras, um predador absoluto, um monstro que até mesmo os habitantes daquele mundo evitavam mencionar. Soul Eater, o devorador de almas. Desde que chegou às ruínas, Touka ouviu e leu rumores através dos registros e vestígios deixados por aventureiros mortos. Todos tinham algo em comum, ninguém sobrevivia após encontrar aquela criatura, ninguém. Mas se Touka quisesse sair dali, precisaria seguir adiante. E isso significa atravessar o território do próprio Devorador de Almas. Quando finalmente encontra a criatura, o impacto é imediato. Seu tamanho é assustador. Sua presença parece esmagar o ambiente ao redor. Cada movimento transmite uma sensação de morte iminente. Pela primeira vez desde que descobriu o potencial de suas habilidades, Touka sente medo. Um medo genuíno. Porque se sua estratégia falhasse uma única vez, tudo terminaria ali. Sem segunda chance. Sem recomeço, sem vingança. Mesmo assim ele avança, a luta começa. E logo Touka percebe que está enfrentando algo completamente diferente dos monstros anteriores. Soul Eater possui uma resistência absurda. Seu corpo suporta quantidades enormes de dano. Seu nível supera qualquer coisa que Touka havia enfrentado até então. Mas existe uma coisa que o monstro não possui.
E é exatamente nisso que Touka aposta. Ele ativa Paralyze. Por alguns segundos nada acontece. Por quê? Porque ela consegue prever esse pequeno movimento de Touka. Então ela invoca a alma dos antigos mortos para atacar Touka. E Touka começa a dizer que não irá se defender, pois ainda, por mais que tenha capacidade de matar os outros monstros, ele ainda não tem capacidade de matar os humanos. Então a criatura começa a se sentir superior e gostar demais daquela cena de Touka pedindo ajuda e se recusando a se defender. Então, Touka quase morrendo, ele ativa o Paralyze. Por alguns segundos nada acontece de novo. Então o corpo da criatura trava. O efeito funciona, mas dura menos do que esperado. Touka imediatamente recua. Ele entende que está lidando com um inimigo capaz de resistir parcialmente às suas habilidades. Isso significa que qualquer erro será fatal. Sem entrar em pânico, ele adapta a sua estratégia. Paralyze, Poison, Sleep, Paralyze novamente, Poison novamente. A batalha se transforma em uma guerra de desgaste. Não é uma luta de força, é uma disputa de resistência mental e estratégias. Enquanto Soul Eater tenta escapar dos efeitos negativos, Touka administra cuidadosamente sua mana. Cada habilidade precisa ser utilizada no momento certo. Cada segundo importa. A luta parece durar uma eternidade, mas pouco a pouco o monstro começa. O veneno se acumula, os movimentos diminuem e a resistência cai. E após fingir estar encurralado, porque sim, era uma estratégia do nosso protagonista, o monstro se sente extremamente confiante e após a sua resistência cair, ele é paralisado pelo Touka. E Touka então fala o que aconteceu de errado para ele perder. Pela primeira vez em incontáveis anos, alguém derrotou o Devorador de Almas, o monstro supremo da ruína. E esse alguém foi o herói Ranquier. Quando a criatura morre, uma quantidade absurda de experiência invade o corpo de Touka, seu nível dispara. Mas a estratégia de Touka utilizado foi a estratégia de fazer o inimigo pensar que era superior. Mas Touka conseguiu sim matar aqueles fantoches de almas humanas, porque a vingança já havia o consumido por inteiro. Seus atributos então aumentam drasticamente, sua mana cresce, sua resistência cresce, tudo muda. A diferença entre o Touka que entrou nas ruínas e o Touka que derrotou o Soul Eater é gigantesca. Ele não é mais um sobrevivente, agora ele é uma ameaça. Após a batalha, Touka encontra o caminho que leva para fora das ruínas. O local deveria ter sido seu túmulo e acaba se tornando seu ponto de renascimento. Ao atravessar a saída, ele vê algo que não observava há muito tempo. A luz do sol. Pela primeira vez desde sua condenação, Touka volta a respirar o ar do mundo exterior. Mas ao invés de se sentir alívio, ele sente determinação. Porque agora existe apenas um objetivo: vingança. E jura que um dia retornará para encontrar aquela deusa maléfica que a condenou à morte. E quando isso acontecer, a deusa entenderá o tamanho do erro que cometeu. Sabendo que não pode chamar atenção, Touka passa a agir com extrema cautela. Ele esconde informações, evita revelar seu verdadeiro poder e adota uma nova identidade para dificultar qualquer investigação sobre seu paradeiro. Sua jornada agora possui uma direção: encontrar alguém capaz de ler aqueles ensinamentos que o Herói das Trevas o entregou naquele livro sobre Kinjutsus e Magia das Trevas. Touka então treina com outros monstros após sair das ruínas. Mas antes que possa avançar ainda mais em seus planos, o destino coloca alguém em seu caminho. Uma mulher perseguida, uma mulher que mudará completamente sua jornada. Seu nome é Seras Ashra. Enquanto Touka encontra pela primeira vez, ela está sendo caçada por 4 guerreiros muito poderosos. Mesmo ferida, sua presença impressiona imediatamente. Seus movimentos são elegantes, sua postura transmite experiência e sua habilidade com a espada é evidente. Não demora para Touka perceber que ela não é uma aventureira comum. Seras é uma alta elfa e também uma das guerreiras mais talentosas daquele mundo. Mesmo em desvantagem numérica, ela continua lutando, mas a situação é claramente desconfortável. Os perseguidores são perigosos e numerosos, e continuar sozinha provavelmente resultará em sua captura. Touka observa tudo à distância, como sempre ele analisa, calcula, pesa riscos e benefícios. Ajudar alguém nunca foi parte de seus planos, especialmente após tudo o que aconteceu. Mas existe algo interessante naquela mulher. Ela conhece o mundo, conhece os reinos, conhece informações que podem ser úteis. Além disso, ter uma espadachim poderosa ao seu lado pode aumentar drasticamente suas chances de sobrevivência.
A decisão é tomada, Touka entra em ação, o perseguidor não entende o que acontece e em um instante consegue se mover, no seguinte estão completamente paralisados. Antes mesmo de perceberem, o veneno já está correndo por seus corpos. Pânico toma conta deles, mas é tarde demais. Touka elimina os inimigos com a mesma eficiência fria que desenvolveu nas ruínas, sem discursos, sem heroísmo, sem misericórdia. Quando tudo termina, Ceras finalmente consegue observá-lo de perto e percebe imediatamente que aquele homem é diferente, muito diferente. Ele não age como um herói, não busca reconhecimento, não tenta impressionar ninguém. Ele apenas faz o que considera necessário. A conversa entre os dois é cautelosa, nenhum deles revela tudo. Ambos carregam segredos, ambos possuem inimigos, mas existe uma coisa que compartilham, um objetivo: sobreviver. A parceria começa de forma simples, prática, sem promessas grandiosas, sem juramentos. Mas aquilo acabaria se tornando uma das alianças mais importantes da história, porque a partir daquele momento, Touka deixaria de caminhar sozinho, e enquanto a relação entre os dois começa a se desenvolver, em algum lugar distante, Deusa Vicious continuava acreditando que o herói Ranquei já estava morto, sem imaginar que seu pior pesadelo acabará de sair da sombra, e agora possuía uma companheira capaz de ajudá-lo a mudar o destino daquele mundo. Após salvar Ceras, Touka continua sua jornada rumo ao local onde acredita encontrar respostas para derrotar a deusa Vício. Mas agora existe uma diferença. Pela primeira vez desde que saiu das ruínas, ele não está sozinho. Ao seu lado, caminha uma das guerreiras mais habilidosas daquele mundo. Uma mulher cuja reputação atravessa reinos e que carrega seus próprios traumas, além de seu parceiro Pigmaru, que é o pequeno slime que ele faz amizade antes de resgatar Ceras, um monstrinho muito simpático. Ceras e Touka se reencontram também para fazer uma missão de explorar um novo andar descoberto numa dungeon. E nessa dungeon ele vai não para encontrar o tesouro principal, que é um cálice que vale 300 moedas de ouro. Esse, quando ele chega, ele entrega para Ceras, que a encontra no final da dungeon. Ele vai para encontrar o pó de rei esqueleto, que é para aprimorar seu amigo Pigmaru, o slime. E nisso, Pigmaru encontra um ovo de uma criatura que provavelmente vai se tornar um grande aliado no futuro, que será um cavalo muito boladão. Após isso, durante os primeiros dias de viagem, a relação entre os dois é extremamente cautelosa. Nenhum deles confia totalmente no outro. Ceras percebe rapidamente que Touka esconde muito mais do que demonstra. Maneira fria como ele avalia situações, a precisão com que toma decisões, a ausência quase completa de emoções durante combates. Tudo isso faz parecer que ele é alguém acostumado a viver na sombra. Por outro lado, Touka também observa Ceras cuidadosamente. Ele percebe que ela não é apenas forte, ela é disciplinada, experiente e, acima de tudo, muito leal. Uma qualidade rara naquele mundo. Enquanto viajam, Ceras começa a contar partes de sua história. Ela revela detalhes sobre perseguições políticas, conflitos envolvendo reinos, intrigas entre nobres e como determinadas pessoas acabaram se tornando alvos por desafiar interesses perigosos. Para conseguir ainda mais informações, a dupla segue em direção a Monroy, uma gigantesca cidade comercial conhecida por atrair aventureiros mercenários, criminosos e comerciantes de todas as partes do continente. Quando finalmente chegam aos portões da cidade, o contraste é enorme. Depois de semanas enfrentando monstros e viajando por áreas perigosas, eles se encontram em um lugar cheio de movimento. Pessoas negociando, mercadores gritando, aventureiros exibindo equipamentos raros, informantes vendendo segredo. Monroy parece viva, mas também parece perigosa, porque onde existe muito dinheiro, também existe muita corrupção. Touka percebe isso imediatamente. Ao invés de relaxar, ele fica ainda mais atento. Nas ruas da cidade, uma simples distração pode custar sua vida. Na taverna da cidade, ele descobre uma informação muito valiosa. Enquanto mais importante a informação, maior o preço. Nessa taverna, ele descobre a informação sobre a Arena Bloodsport, o esporte de sangue, onde há uma guerreira, mulher leoparda, que pode ajudar a encontrar informações sobre a bruxa dos tabus, a mulher que pode ler o pergaminho que tem a linguagem antiga. Bloodsport, um lugar onde guerreiros arriscam suas vidas diante de multidões em troca de fama e dinheiro. Monroy transforma batalhas em entretenimento.
à la Roma no Coliseu. Milhares de pessoas pagam para assistir. Tolkien, então, após encontrar a mulher leopardo, Ivy Speed, na mesma taverna anteriormente em que ouviu falar dela, ele pergunta para ela se ela conhece a localização da Bruxa dos Tabus, que foi a informação que passaram para ela. Ceras, com a sua habilidade de detectar mentiras, percebe que Ivy Speed, ao dizer que não sabia e nem tinha contato com a bruxa, estava mentindo. Então, no próximo encontro entre elas, eles descobrem e confrontam Ivy Speed. Mas descobrindo, além que Ivy Speed não estava lutando apenas por sua liberdade, e sim pela liberdade de uma pequena elfa negra muito nova e uma criança apenas, que era escrava. E que o Duque, que controlava o Bloodsport, estava querendo utilizar ela de maneiras muito erradas e muito maléficas. Após Tolkien anteriormente derrotar os 4 dragões e o homem mais forte da humanidade, que estavam atrás de Ceras, após ele derrotar aqueles outros 4 anteriormente a isso, inclusive, há uma seita conhecida como os Ashintes, que cultuam o Rei das Maldições. E eles que assumiram derrotar o homem mais forte da humanidade, sendo que foi Tolkien junto com Ceras. E os Ashintes ficam interessados na Ivy Speed e na Liz, pois eles são aliados do Duque, dono do Coliseu do Bloodsport. E após Tolkien confrontar Ivy Speed, que ela havia mentido sobre não conhecer o paradeiro da Bruxa dos Tabus, ela explica a situação em que não pode contar para Tolkien porque não confia totalmente nele. Tolkien então diz para ela não confiar no Duque e sequestrar Liz, que é a elfa negra escravizada, para os 4 fugirem. Ivy Speed reluta, pois confia na palavra do Duque, mas após investigar um pouquinho mais a fundo, descobre que o Duque planejava matar em sua última luta. Então Ivy Speed vai até a taverna onde a Liz trabalha, xinga a mulher que a escraviza, botando ela para trabalhar. Logo após dessa mulher xingar e agredir a Liz, porém Ivy Speed deixa a mulher ilesa e vai embora, dizendo que perdoaria isso se a mulher não contasse que ela fugiu. Porém, o nosso protagonista, que já está traumatizado com a vida, inclusive na infância, em que foi agredido pelo seu pai, não deixa essa mulher ilesa, não deixa barato. E antes de encontrar Ivy Speed, Ceras e Liz nos esgotos da cidade comerciante, ele simplesmente faz o que tem que fazer com aquela mulher maléfica que escravizou a pequena criança elfa negra. Tolkien então, agora com um time contando com a mulher leopardo Ivy Speed, consegue enxergar novas possibilidades. Uma guerreira daquele nível poderia ser uma aliada valiosa, especialmente considerando o caminho que pretende seguir, indo até a terra proibida dos monstros de olhos dourados. Olhos dourados indicam o poder do monstro. E adivinha onde tinha olhos dourados? Sim, nas ruínas do Descarte. Então, Tolkien percebe que essa terra proibida não é tão ameaçadora quanto o que ele já viveu. Enquanto isso, a nossa espadachim elfa, Ceras, observa tudo e aos poucos começa a compreender melhor quem Tolkien realmente é. Ele não é alguém que age impulsivamente. Ele sempre está pensando vários passos à frente, sempre avaliando riscos, sempre preparando alternativas. Essa característica acaba impressionando Ceras, porque ela percebe que a verdadeira força de Tolkien talvez não esteja em suas habilidades, mas em sua mente. Durante a fuga, os responsáveis por toda aquela conspiração finalmente são confrontados. Os Ashinto, que durante tanto tempo atuaram nas sombras, acabam confessando sua participação em diversos crimes, incluindo o envolvimento na morte de Sivit Grantland e dos Cavaleiros do Dragão Negro, que foram aqueles 4, incluindo esse Sivit, que era o mais forte da humanidade, que eu narrei para vocês anteriormente. Mas Tolkien não é do tipo de pessoa que perdoa aqueles que escolhem o mal por vontade própria. Utilizando sua habilidade de status anormal de forma precisa e brutal, ele e seus companheiros eliminam todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, Ivy Speed também encerra as contas que tinham com aqueles que a manipularam e exploraram durante anos. O próprio Duque, que acreditava controlar tudo nos bastidores, acaba encontrando seu fim. Pela primeira vez em muito tempo, Ivy Speed realmente está livre. No entanto, durante aqueles confrontos, Tolkien percebe algo importante sobre seus poderes.
Apesar de suas habilidades serem absurdamente eficientes, existe um limite para a quantidade de alvos que ele consegue afetar ao mesmo tempo. Era uma fraqueza pequena quando comparado ao seu poder atual, mas ainda assim uma limitação que precisa ser levada em consideração. Com todos os perseguidores derrotados, o grupo finalmente parte em direção ao próximo objetivo, a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, uma região tão perigosa que até aventureiros experientes evitavam se aproximar dela, mas era justamente naquele lugar que vivia a lendária Bruxa Proibida. Eve então revela que possui um brasão especial capaz de funcionar como uma espécie de guia, um mapa, indicando o caminho até o paradeiro da bruxa. Enquanto isso, em outras regiões do continente, o desaparecimento dos Ashinto começa a gerar preocupação. Diversos nobres e governantes percebem que algo muito estranho está acontecendo, mas ninguém consegue imaginar quem está por trás de tudo aquilo. Ao mesmo tempo, a deusa Vícios continua movendo suas próprias peças para a guerra que se aproxima contra o Rei Demônio, completamente sem perceber o quanto Touka já havia se tornado perigoso. Pouco tempo depois, o grupo finalmente entra na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. A floresta era diferente de qualquer outro lugar que haviam visitado até então. A atmosfera pesada, o silêncio estranho e sensação constante de perigo deixavam claro que aquele não era um território comum. Mesmo assim, a jornada continua. Durante a exploração, Touka e seus companheiros enfrentavam diversos monstros da região e coletam materiais raros encontrados nos corpos das criaturas derrotadas. Mas uma surpresa inesperada acontece durante a viagem. Lembra do ovo que eu falei que o Pigmaru havia pedido para Touka trazer? O ovo que Touka havia obtido anteriormente finalmente começa a se mover. Pouco depois ele choca, de dentro dele nasce uma criatura extremamente peculiar. Aparentemente, apesar da aparência inicialmente pequena e inofensiva, o grupo logo percebe que aquele ser possuía características incomuns. Touka decide dar o nome dele de Slay. Com o passar do tempo, eles descobrem algo ainda mais impressionante e surpreendente. Quanto mais recebe mana de Touka, Slay é capaz de crescer temporariamente e se transformar em uma criatura muito mais poderosa, o cavalo boladão que eu falei antes. Aquilo transforma o novo companheiro em uma importante ajuda para os desafios que estariam por vir, mas os perigos da floresta não demorariam a mostrar sua verdadeira face. Enquanto avançava em direção ao território da Bruxa Proibida, a lendária bruxa dos tabus, o grupo é atacado por um poderoso monstro. Eve consegue derrotá-lo, porém antes de morrer a criatura emite um estranho sinal. Inicialmente ninguém entende o significado daquilo, até que começam a perceber movimentações por toda a floresta. O monstro não estava lutando sozinho, aquele era um sinal chamado. Um chamado para todos os monstros. E em resposta a ele, inúmeros monstros da Terra dos Olhos Dourados começam a se mover na direção do grupo. O que antes era apenas uma viagem perigosa rapidamente se transforma em uma situação desesperadora. E naquele momento, Touka percebe que a verdadeira provação daquela floresta estava apenas começando. E ainda assim, estava acontecendo uma coisa intrigante. A mando da deusa Vícios, os outros heróis da classe de Touka Mimori estavam em treinamento perto na entrada da floresta dos monstros de olhos dourados. E eles encontram muita dificuldade para enfrentar esses monstros que estavam só de passagem por eles, indo em direção ao grupo de Touka. O sinal emitido pelo monstro derrotado por Eve havia cumprido seu objetivo. De todas as direções, criaturas da Terra dos Monstros de Olhos Dourados começavam a convergir para a posição do grupo. O que antes parecia apenas uma emboscada, agora se transformava em uma invasão em larga escala. Diante daquela situação, Touka rapidamente toma uma decisão. Se todos permanecessem juntos, as chances de serem cercados aumentariam drasticamente. Por isso ele decide enfrentar a ameaça diretamente ao lado de Slay e Pigmaru, enquanto Seras, Eve e os demais procuram abrigo em uma caverna próxima. Era uma escolha arriscada, mas se alguém tinha a capacidade de enfrentar aquela quantidade absurda de inimigos, esse alguém era Touka Mimori. Então começa uma das batalhas mais impressionantes de toda a temporada. O ex-herói Rankie passa a enfrentar onda após onda de monstros completamente sozinho. Criaturas surgem de todos os lados. Algumas atacam pelo solo, outras avançam pelas árvores, outras pelo céu e várias tentam cercá-lo simultaneamente. Mas para Touka aquilo não fazia diferença.
Utilizando seus status anormais de forma extremamente eficiente, ele transforma a floresta em um verdadeiro campo de extermínio. Utilizava Paralyze, Poison, Sleep. Cada habilidade é utilizada no momento exato. Cada movimento é calculado e pouco a pouco montanhas de monstro começam a se acumular ao seu redor. Enquanto isso, em outra parte da floresta, os demais heróis invocados pela deusa também enfrentam suas próprias batalhas. Alguns grupos sofrem baixa, outros mal conseguem sobreviver. A diferença entre eles e Touka se torna cada vez mais evidente. Aquele aluno descartado como lixo já havia ultrapassado a maioria dos chamados heróis, se não todos. Durante esses acontecimentos, conflitos internos também começam a surgir entre os próprios estudantes. Nossa representante de classe, já informada aqui, Ayaka, continua observando o comportamento daqueles ao seu redor e passa a desconfiar cada vez mais das informações que recebeu desde sua invocação. Enquanto isso, outros alunos demonstram arrogância e excesso de confiança, acreditando que seus poderes se tornam superiores aos demais. Mas a realidade daquela floresta logo mostra que nem todos estavam preparados para sobreviver. De volta ao esconderijo do grupo de Touka, Eve começa a ficar preocupada. Mesmo sabendo o quão forte Touka era, a quantidade de monstros parecia simplesmente absurda. Capaz de permanecer parada, ela decide sair para curá-lo. Durante a busca, Eve acaba encontrando algum dos outros heróis. Por causa de sua aparência e da situação caótica ao redor, ela é confundida com uma ameaça e acaba sendo atacada. O mal entendido rapidamente gera tensão, mas antes que a situação saia completamente do controle, um dos estudantes percebe que ela não representa perigo. Após uma breve conversa, os dois lados seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, a batalha de Touka continua. Mesmo após eliminar centenas de monstros, novos inimigos continuam surgindo. O cansaço começa a aparecer, os ferimentos se acumulam, mas ele continua avançando. Porque existe algo maior movendo cada um de seus passos. Sua vingança e sua promessa, seu desejo de destruir a deusa que arruinou a sua vida. Após uma luta extremamente desgastante, Touka, Slay e Pigmaru finalmente conseguem sobreviver ao ataque massivo. Exaustos, eles acabam sendo encontrados por Eve Speed, que consegue reuni-los novamente ao restante do grupo. Mas a jornada ainda não havia terminado. Após atravessarem os perigos da floresta, eles finalmente chegam ao destino que buscavam desde o início. Mas antes de chegar ao destino, eles passam por uma noite de descanso, onde vemos a cena da nossa alta elfa Ceras se apaixonando ou assumindo a sua paixão, melhor dizendo assim, pelo nosso protagonista. Após atravessarem os perigos da floresta, eles finalmente chegam ao local onde vive a lendária Bruxa dos Tabus, uma figura cercada por mistérios, temida por reis, temida por exércitos, temida até mesmo, talvez, pela deusa. E quando finalmente alcançam a residência, Touka se prepara para o encontro que pode mudar completamente o rumo de sua vingança. Porque a mulher que estava prestes a conhecer talvez fosse a única pessoa capaz de ajudá-lo a derrotar a deusa mais poderosa daquele mundo. E assim termina mais uma etapa da jornada. Mas a verdadeira guerra de Tokamimori ainda estava apenas começando. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Para não perder mais recaps como esse, clique em inscrever-se e deixe o seu like para apoiar um criador de conteúdo que você está gostando. Isso me motiva a continuar trazendo histórias e recomendações de anime para vocês. Caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Tokamimori estava certo em buscar vingança contra todos que traíram? Ou ele já passou dos limites? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler os comentários de vocês. E indiquem animes que eu vou trazer recaps. Eu sou o Kiryu, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.